Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Triplo F. Caso vocês não saibam, finalmente chegou o 5º episódio da série Falcão e o Soldado Invernal, intitulado somente Verdade. E a série tá ficando cada vez melhor, pelo menos na minha opinião. Eu acho que a química do Anthony Mackie com o Sebastian Stan é sensacional. Eu acho muito legal essa dinâmica deles não se gostarem tanto assim, mas mesmo assim a gente sentir tanto a camaradagem, né, que eles sentem um pelo outro, quanto também o respeito mútuo que eles tinham pelo Steve Rogers, o que cria uma conexão muito forte também entre o personagem do Falcão e do Soldado Invernal. E o episódio de hoje trouxe algumas cenas bastante memoráveis, então vamos falar um pouquinho a respeito dele. Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, me sigam, que eu tô tentando chegar à marca dos 10 mil seguidores por lá. E obviamente não deixem também de se inscrever aqui no canal Triplo F. Então vamos lá, eu gostei bastante desse episódio. Se teve um episódio que me convenceu que eu gostaria bastante de ver uma segunda temporada, é justamente esse episódio, porque eles não estão em uma perseguição, eles não estão atrás de alguma coisa. A gente vê principalmente a química entre os dois atores. Eu acho que eles têm muita química. Quando o Sebastian Stan e o Anthony Mackie estão juntos em cena, não tem como a série ser ruim, né? Porque os dois realmente brilham quando eles estão juntos. Mas vamos começar do início, começando pela batalha, né, dos dois com o John Walker. A gente vê depois daquela cena que a gente viu no final do episódio passado, que o John Walker vai para um armazém, vai para algum lugar, e os dois vão atrás, né, o Falcão e o Soldado Invernal vão atrás e tentam pegar o escudo de volta. A gente vê uma cena de luta meio esquisita, parece que a cena foi um pouquinho acelerada. Eu não gostei muito da forma com que a cena foi feita, mas o design é muito legal. A gente vê a cena do John Walker ajoelhado com o escudo, é uma cena maravilhosa, eu gostei muito da forma com que a cena foi feita, mas a hora que a ação começa, eu achei a cena um pouquinho esquisita. Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, se foi um problema da minha televisão, mas parece que faltaram frames ali, parece que a cena ficou bastante acelerada, ficou um pouquinho falsa. E uma temática que permeia não só esse episódio, como a série como um todo até agora, é não a inveja, né? Eu não vou falar essa palavra inveja, mas o fato de que o Bucky tem um ressentimento muito grande por não ter sido escolhido, né, pelo Steve Rogers para ser o novo Capitão América. Porque todo momento, né, no começo, depois da batalha, ele coloca o escudo e ele meio que se olha como se ele fosse o Capitão América. Depois, a todo momento que ele vê o escudo, ele fica olhando, né, pro escudo como se fosse dele, né? A gente vê que ele tem uma conexão muito mais forte com o escudo do que o próprio Falcão. Então seria o final perfeito, né, se o Falcão desse o escudo pro Bucky, justamente pelas coisas que acontecem, inclusive envolvendo o Isaiah, né, que a gente vê no decorrer do episódio, o Isaías. Mas independente de qual lado o escudo vai ficar no final dessa temporada, eu acho que isso ainda vai dar bastante o que falar, porque o governo não autorizou, né, o escudo a ser devolvido pro Sam Wilson, porque o Sam Wilson decidiu doar por conta própria. Então o escudo não pertence mais, né, ao Sam, não pertence mais ao Steve Rogers, pertence agora ao Smithsonian e consequentemente ao governo americano, mas como a própria Julia Louis-Dreyfus, né, fala no decorrer do episódio, é uma zona cinzenta, ninguém sabe exatamente quem é o dono do escudo. Até porque o escudo, como todo mundo sabe, veio de Wakanda, né, é feito com Vibranium. E depois dessa luta com o John Walker, a gente vê ele sendo julgado pelo crime que ele cometeu e a gente vê ele sendo totalmente descartado pelo governo, né, não pelo governo americano, porque foi um caso internacional. Eu acho que eles foram um pouquinho apressados nessa parte. Eles poderiam ter aproveitado um pouquinho melhor para de repente fazer uma crítica ao fato dos governos muitas vezes protegerem não só policiais, como militares que cometem erros como o que o John Walker cometeu, mas eles foram direto para dispensar ele. E eu entendo completamente porque eles queriam avançar a narrativa, mas eu acho que eles poderiam ter aproveitado esse momento para dar mais uma cutucada nas coisas que a gente vê acontecendo. Assim como a série tem um espelho muito forte na vida real, eu acho que eles poderiam ter aproveitado essa parte para fazer mais uma crítica. E uma coisa que eu senti falta também nesse episódio é do que o John Walker fez repercutir na população, porque como a gente vê hoje, tudo é muito divisivo. Qualquer coisa que você fala tem uma parte da população que apoia, tem uma parte que não apoia, seja na política, seja com relação à pandemia, seja com relação a filmes e etc. Qualquer coisa que você fala, tem uma parcela que apoia, tem uma parcela que não apoia. Então eu senti falta de ver um pessoal apoiando a atitude do John Walker, tentando justificar o que ele fez, tentando entender o lado dele, né? Eu acho que faltou um pouquinho disso, eles poderiam ter explorado um pouquinho mais essa situação.
Como eu disse, eu acho que essa situação toda envolvendo o John Walker poderia ter sido um episódio a mais se eles tivessem desenvolvido de uma forma positiva. Eu gostei da cena do julgamento ali, que ele deu um chilique ali no meio de todo mundo, mas eu acho que essa cena poderia ter sido estendida e poderia ter sido muito mais bem feita. De repente o Falcão e o Soldado Invernal poderiam inclusive ter aparecido lá para depor contra ele. Eu não sei exatamente a forma com que eles poderiam ter feito, mas eu achei que foi um pouquinho mal aproveitado. Foi um salto muito rápido, que foi muito importante, né, em termos narrativos. E depois a gente vê a Julia Louis-Dreyfus, né, que eu adoro, é a Elaine de Seinfeld. É impressionante ver um personagem de Seinfeld dentro do universo Marvel. Quem sabe o Jason Alexander também não possa aparecer algum dia, ou até o próprio Jerry Seinfeld, né, em algum papel dentro do universo Marvel, porque tem realmente lugar pra todo mundo, né? Porque eles estão criando um universo tão rico e tão amplo com essas séries do Disney Plus agora, além do universo cinematográfico, que parece que tem espaço pra todos os atores estarem ali dentro. Eu adoro ela fez Seinfeld, né? Ganhou prêmios com Seinfeld, ganhou prêmios com The New Adventures of Old Christine, ganhou prêmios com VIP, né? Mais recentemente. Então, ela é uma atriz genial, além das participações em Curb Your Enthusiasm que ela fez recentemente por causa do Larry David. E eu ainda não vi notícia nenhuma, eu acabei de terminar de assistir o episódio, eu já vim correndo aqui pra fazer o vídeo pra vocês. Eu não sei quem ela tá representando, né? Ela deu o cartão ali com uma face preta, uma face branca, sem nada escrito. Eu não sei se ela vai ter alguma ligação com o tal do Mercador do Poder, né, que a gente tá ouvindo falar no decorrer da série toda, mas eu ainda não sei se existem teorias a respeito, ou até se existe já um fato a respeito dela, eu desconheço, porque eu não pesquiso antes de fazer esse vídeo aqui, justamente para dar a minha opinião da forma mais crua possível. E a gente continua acompanhando os planos, né, da Karli Morgenthau. Eu continuo não gostando muito de todo o núcleo da personagem. Vamos ver o que eles vão fazer no último episódio, mas até o momento eu acho que eles foram aqueles vilões que não fizeram muita coisa. São vários super soldados que não conseguem nem gerar uma cena de ação muito legal de se assistir. O núcleo do Falcão e do Soldado Invernal com o Barão Zemo estava sendo muito mais legal. E o Barão Zemo aparentemente teve um final nada digno do personagem, né? As Dora Milaje simplesmente levaram ele de volta pra Wakanda. Eu não sei se ele vai retornar ainda, tem um contato telefônico ali. A gente não sabe exatamente de quem se trata, mas pode ser que ele retorne no último episódio. Eu adoraria ver o Barão Zemo tendo uma participação importante no próximo episódio, mas não dá pra saber no momento porque aparentemente ele não vai retornar. Então eu não gostei muito do final que deram pro personagem, e ele tá indo pra balsa lá pra aparentemente morrer na balsa, né? Mas eu continuo na expectativa de um possível retorno dele. E outra cena que eu adorei nesse episódio foi justamente a segunda cena, né? Entre o Anthony Mackie e o Isaiah, né? Entre o Falcão e o Isaiah. Porque a primeira, o Falcão não conseguiu conversar com ele porque o Buck estava junto. Dessa vez a gente viu eles trocando ideia, realmente entendendo o que aconteceu com o Isaiah, né? Ele cita até Red Tails, ele fala bastante a respeito do que aconteceu com ele e a gente entende um pouquinho melhor. E a gente entende também como que o governo não tá mais incomodando ele a essa altura da vida, porque que o governo abandonou ele de certa forma, mas a gente entende por causa da conversa que eles têm. Eu achei uma conversa sensacional, uma conversa muito boa que, como eu disse, pode impedir o Sam Wilson de se tornar o Capitão América de fato no final da temporada, ou pelo menos ele vai ter que dar uma justificativa pro Isaiah para ter tomado o manto do Capitão América. E como eu falei, o ponto alto desse episódio é justamente a química entre os dois, não só entre os dois, mas a química entre o Buck e a Sarah, né, a irmã do Falcão. É muito engraçado ver o Buck cumprimentando a Sarah e o Sam só olhando de cantinho de olho, né, pra ver se o Buck tava chavecando a irmã dele. Realmente são cenas muito boas deles consertando o barco. Eu acho que é legal você pegar um universo tão grande, né, quanto o universo Marvel, e você focar em alguma coisa tão pequena, em alguma coisa que seria tão insignificante, né, pros grandes heróis, como por exemplo o Thor, o Hulk, etc. A gente vê o Sam Wilson consertando o barco, o Sam Wilson ajudando a irmã dele, o Sam Wilson, os sobrinhos ali do Sam Wilson brincando com o escudo do Capitão América. São coisas que a gente não consegue ver em um universo cinematográfico, mas a gente consegue ver em uma série como essas séries do Disney Plus, porque eles conseguem expandir muito mais os assuntos, tendo 6 horas para trabalhar, né, ao invés de ter 1h50, 2h30, como a gente vê nos filmes. E a melhor cena envolvendo John Walker nesse episódio, né, que praticamente entrega o que vai acontecer no próximo, é quando ele fala que realmente vingou a morte, né, do amigo dele pros pais, né, ele tá falando com os pais,
Só que ele mesmo sabe no fundo que ele não foi vingado porque a Karli ainda tá viva. Então é de se esperar o que vai acontecer no próximo episódio, obviamente, né? No final a gente vê uma cena pós-crédito que ele tá fazendo o próprio escudo. Então a gente claramente vai ver mais um embate triplo ali, né? No último episódio, entre a Karli, entre o Falcão e o Soldado Invernal e entre o John Walker, que agora é um super soldado também. E finalmente no final do episódio a gente vê as tão aguardadas cenas deles jogando o escudo na árvore, né? Finalmente o Sam Wilson tomou o escudo de volta e ele e o Buck estão quase que jogando o peteca ali, brincando com o escudo. Um joga o escudo na árvore e vai pro outro. É uma cena realmente muito interessante que mostra que os dois têm total capacidade, né, de se tornar o novo Capitão América. E o Sam Wilson já perdeu as asas, porque foi uma comparação que muitas pessoas fizeram no começo da temporada. Pô, eu preferiria ter as asas do Falcão para poder voar, para poder me proteger, do que ter um escudo que eu tenho que ficar segurando. Então o Falcão, teoricamente, né, já que ele não tem poder, o Sam Wilson, é uma ferramenta muito melhor para ele ter toda aquela armadura, ter as asas, do que ter simplesmente um escudo que não vai proteger ele de muita coisa. Então, o escudo obviamente seria uma arma muito melhor pro Buck, porque ele poderia usar no braço normal dele e ter o outro braço para dar soco, para fazer qualquer coisa, do que no Falcão, que não vai proteger ele. E só para as críticas à Marvel continuarem que tudo que acontece no universo Marvel acontece em Nova York, o que eu discordo se você olhar esse universo Marvel, mas a gente sabe que os críticos do universo Marvel vão falar que, pô, eles falaram disso, falaram daquilo, foram para tal país, mas tudo vai terminar novamente em Nova York. A gente vê que o grupo da Karli, né, os Apátridas, estão em Nova York agora, eles vão fazer alguma coisa em Nova York. A gente ainda não sabe o que, mas tem a ver com a reunião que está acontecendo lá a respeito das pessoas que vão ser mandadas de volta para os próprios países. Então vai acontecer alguma coisa bem grande, mas como sempre vai ser em Nova York. Talvez poderia ser em outro país, só para evitar esse tipo de crítica. Então eu não diria que foi o melhor episódio da temporada, é muito difícil dizer qual é o melhor episódio de Falcão e Soldado Invernal, porque é realmente como se fosse um filme de 6 horas, eles estão trabalhando muito bem a temática, então não tem muitos altos e baixos, eles conseguiram manter um padrão muito alto, assim como todo o universo Marvel até agora. Eles sempre têm um padrão, obviamente tem filmes melhores, tem filmes bem piores, mas na média a gente tem sempre um padrão de qualidade e é mais ou menos isso que a gente tá vendo nesses episódios. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do 5º episódio de Falcão e Soldado Invernal e o que vocês esperam do 6º episódio. E como sempre, não deixem de me seguir lá no Instagram, porque eu tô tentando atingir os 10 mil seguidores para abrir novas funções que eu só consigo atingir batendo essa meta. Então, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.